Eu acho que a gente pode iniciar já, por conta, até para respeitar as pessoas que já entraram também, né? Tem um pessoal aí bem pontual, chega às 7h30, então. Isso. Então, pessoal, muito boa noite. Para vocês que ainda não me conheciam, que ainda não tinha entrado aqui na reunião, já entrei umas duas, mas muito rápido. Mas eu faço parte da equipe também, meu nome é Luciana, e nós estamos com a Fabiana também aqui, né? Dá um oi aí, Fabi. Oi, pessoal, boa noite. A Fabi também faz parte da equipe, e todas nós estamos aqui, juntamente com a Loíse, para contribuir com vocês nessa fase inicial, tá bom? Que é esse processo da feira. Hoje nós estamos falando com a aula 7, mas antes de iniciar a aula 7, na aula 6, a gente passou uma atividade, não é isso, Loíse? Passamos uma atividade para casa, e a gente queria saber de vocês como é que foi a atividade, se vocês tiveram alguma dificuldade, vocês podem compartilhar aqui. Luciana, eu fiz minha atividade, eu tive dificuldade nessa parte, nessa área, e aí vocês podem estar compartilhando aqui com a gente para a gente orientar e ajudar vocês. Quem pode contribuir com a gente aqui nessa atividade da aula 6, para a gente poder iniciar a aula 7? Vamos lá? Alguém pode falar, gente, sobre a atividade da aula 6? Ou ninguém fez? Jussara, pode falar, seu microfone está fechado. Eu fiz atividade sobre foco no cliente. Isso, diga lá. E então aí a gente ia estudar sobre, né, falar sobre qual é o cliente que nosso produto almeja, né? Uhum. E o que ele é, trabalha de quê, gosta de comprar onde, se tem filho, qual a idade, gênero, tudo isso a gente ia estar falando sobre. Certo. Isso é muito importante, né? A gente fazer essa pesquisa, a gente entender qual é o público, né? Isso. Então, porque aí você já vai fazer as coisas, né? O seu produto direcionado àquilo ali, né? Então, muito bem. Parabéns, Jussara, por Obrigada. compartilhar conosco. Alguém mais? Alguém mais? Ezenilda, pode comentar alguma coisa sobre a atividade? Ezenilda, acho que não está aí. Maria Oliveira, pode comentar alguma coisa sobre a atividade? Então, eu também fiz a atividade, né? Mandei a foto para a Luísa. E foi basicamente isso aí que a Jussara falou. Eu descrevi, assim, nas minhas questões, qual era o comprador, mais ou menos a idade que ele tinha, o que eles gostavam de comprar mais, e quais, assim, os tipos de clientes que eu levava o meu produto para eles, até eles. Então, e de como também, eu fiz um breve resumo de como também fidelizar o cliente. Então, eu respondi minhas questões com um resumo, respondendo a cada questão. Maria, só um Pode falar, minutinho. Luiz. E Maria, se tu quiser ficar com teu pai só no aparelho só, viu? Pode ficar também. Eu já anotei o nome de vocês dois aqui na frequência. Eu acho até melhor para poder falar. Sim. Exatamente. Tá. Mas muito boa, Maria, a tua contribuição, viu? A tua participação. E é isso, gente. A gente precisa estar compartilhando aqui, por quê? Porque a experiência de um, a experiência do outro vai contribuindo, né? Com o processo. Isso é importante. Tá bom, Maria? Continue assim. E para a gente poder seguir para os próximos passos, a gente precisa entender
o que ficou para trás, a aula anterior, né? Então, isso é importante. Alguém mais quer fazer alguma contribuição sobre a aula passada? Betânia Mello. Eu vou chutar aqui, porque vocês não querem abrir o microfone, aí eu vou chutando aqui. Vamos lá, Sim, Betânia, pode falar sobre a sua atividade? mulher, eu até fiz minha atividade. Tá salva, mas eu não enviei porque eu esqueci, na verdade. Eu estou com uma Certo. semana assim, muito tumultuada de avaliação lá na escola e terminou que eu esqueci. Mas você pode falar um pouco do que você entendeu, já que você fez? Sim, é que assim, que lá se perguntava sobre os clientes da gente, né? Sobre quem são, onde vivem. Então, mas assim, basicamente os meus clientes, eles são pessoas assim que já são mais, a gente já é mais adulta, pessoas que já são donos de casa, né? Donas de casa, que geralmente é o que mais procuram, né? Até porque é hortaliças, né? Então, e, Ótimo. e a questão do cliente, assim, que são clientes que já estão com a gente desde que a gente começou aqui com a horta, né? São pessoas que já conhecem o nosso produto, que já conhecem o nosso método de como perguntam se a gente usa, o que a gente usa, se a gente usa algum tipo de agrotóxico nas verduras, se não, e que costumam sempre estar nos procurando, como amanhã mesmo. Amanhã pela manhã já tem uma vasta entrega, né, pela manhã. Clientes fiéis. Que bom. E aí, Betânia, é importante, e aí, como você falou que amanhã tem essa entrega, importante você fazer um registro, mandar ali no grupo para nós, tá bom? Tá bom, É sim. para a gente estar acompanhando como é que é feito a tua atividade, entendeu? Isso é Sim. importante, ter esses registros para a gente estar acompanhando. Tá Tá bom, bom, gente? amanhã quando, porque amanhã, no caso, vai ser meu filho que vai fazer a entrega, ou o marido, não sei, porque eu vou com a formação, né? Pela Uhum. manhã. E aí eles vão ficar, a pessoa já ligou pedindo, aí eu vou pedir para eles tirarem a foto ali na horta e lá na hora da entrega. Certo, pois tá bom então, gente. Vamos Tá. seguir para a aula 7, já com os aprendizados da aula 6, e agora a gente vai seguir para a aula 7. Luiz, tu colocou lá no primeiro slide? Aqui são. A gente já falou. Isso. Uhum. Aí o primeiro slide a gente vai falar aqui sobre fornecedores, parceiros e matéria-prima, né? Os fornecedores, eles são aquelas pessoas que vão fornecer os produtos para vocês, né? Por exemplo, a Betânia, ela já faz a produção dela, né? Então, não entraria nesse momento, né? Os fornecedores, no caso da Betânia, né? Então, os fornecedores, eles são empresas ou pessoas que fornecem insumos. No caso, a Betânia entraria, vou dar o exemplo da Betânia, tá, gente? A Betânia entraria se ela fosse fornecer para alguém, então ela já seriam fornecedores, para vocês entenderem o que é fornecedores parceiros, certo? Então, são empresas ou pessoas que fornecem insumos, né, produtos ou serviços, né, necessário para o funcionamento da atividade, do negócio de vocês, entendeu? Então, essa é a questão do fornecedores parceiros, né, que você muitas das vezes vai precisar buscar. Por exemplo, você que trabalha com costura, né? Você trabalha com costura ou artesanato, aí você vai precisar do insumo, da matéria-prima ali. Aí você vai procurar um fornecedor parceiro que ele atenda com um valor bom,
que você vai conseguir investir, porque você vai comprar a malha ou o tecido, e aí você vai produzir a peça para você poder vender, né? Então, você vai precisar buscar esses parceiros, né? A mesma coisa acontece para quando você trabalha com alimentação. Você vai precisar buscar parceiros que vá lhe atender, que vá contribuir, né, com o negócio de vocês, para que você tenha parceria com ele, para que você tenha confiança com esse fornecedor, para que ele possa fazer as entregas para você dentro dos prazos, para que você não possa atrasar as suas encomendas, né? Então, um bom fornecedor, ele é parceiro, e aí ele contribui ainda mais com o seu negócio. Um bom fornecedor, ele ajuda na negociação, ele vai lhe dizer qual é o melhor produto, qual é a melhor peça que você pode estar comprando para investir no seu negócio. Ele vai ter uma melhor negociação de preço, ele vai garantir para você uma qualidade. E aí ele vai poder também apoiar em várias inovações, né? Inovações para que você possa ter o seu produto dentro do seu negócio ali de forma personalizada, tá bom? Então, assim, isso é muito importante que você busque esses fornecedores de forma, ou amigo, de forma confiável, que você possa estar garantindo, né, que o seu produto ele vai chegar ali no local e você vai ter recomendações, não? O produto da Betânia é muito bom, porque tem qualidade, tem preço bom, tem como é que eu posso dizer? Tem qualidade, preço bom, as pessoas procuram, entendeu? Então, assim, isso é importante, tá bom, gente? Sobre os fornecedores parceiros. E aí a mesma coisa acontece com a matéria-prima, né? Que é o insumo básico utilizado dentro da produção de bens e serviços dentro do seu negócio. E aí a gente já passou para o próximo slide, foi isso, Luísa? Lua, tu pode seguir com esse aqui, que esse daqui é o de hoje, viu? Certo. Uhum. Que é gestão financeira e custos e despesas. Isso, aqueles outros lá são das outras aulas. Que já foram. Certo. Uhum. Tá? Tá, então é daí para frente. Isso. Combinado. Então, gente, a gente vai falar um pouco aqui de gestão financeira. E aí, dentro de gestão financeira, nós vamos falar sobre... Eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por gestão financeira? No primeiro momento, o que vocês, dentro do olhar de vocês, não precisa se preocupar, Luciana, eu não tenho uma boa leitura, então eu não vou falar nada porque eu não entendo. Mas dentro da percepção de vocês, o que vocês acham, o que é gestão financeira? Vamos lá, quem vai poder falar? Iris Conceição, o que você entende por gestão financeira? Organização, planejamento, né? Controle. Isso. Muito bom. Certo, planejamento, controle, o que mais que você acha que engloba na gestão financeira? Tem que ter a organização, né? Tá fechado seu microfone, Lu. Quem mais pode contribuir sobre gestão financeira? Como a Iris falou, é isso, gente. Os pontos principais de gestão financeira é planejamento e organização, além yield. Muito bem. E controle de gastos.
A Então, Maria falou também no chat, administrar o seu negócio desde a negociação até a finalização, organizar o fluxo de caixa, muito bem. isso, parabéns, muito bem. Então, a gestão financeira é um conjunto de práticas, né? De controles, estratégia, de que você vai colocar ali, vai colocar no seu negócio, para que elas possam ser usadas e administrada o seu dinheiro, aquilo que vai entrar dentro do seu negócio ou empresa. Mesmo que seja um grupo pequeno, mesmo que seja só você, mesmo que você está iniciando na feira, mas você precisa ter essa gestão financeira para que você tenha o melhor resultado dentro do seu negócio. Então, os pontos principais da gestão financeira, eles são o planejamento, como vocês falaram, o controle de custos e despesas que você precisa ter esse controle, o fluxo de caixa precisa ter, investimento, entendeu? Uma análise de resultado que vocês precisam ter. Então, tudo isso a gente precisa ter no nosso negócio. Ah, mas eu vou só lá para a feira para vender hortaliças, eu não vou precisar de ter uma gestão financeira. Precisa, porque você precisa saber quanto que você investiu na semente da alface, no adubo da alface, entendeu? Você precisa saber quanto que você gastou em materiais, sacolas, entendeu? O tempo que você ficou lá plantando, colhendo, né? Então, tudo isso você precisa observar para que você possa ter esse planejamento. Porque aí, no caso, planejamento, você precisa definir as metas e como usar os recursos disponíveis que você vai ter, né? Então, para isso, você precisa planejar. Eu vou comprar a semente do alface, eu vou plantar o alface, eu vou colher o alface. Então, isso aí é um planejamento que você precisa ter. E aí, depois, você vai precisar ter o controle de custos e despesas, né? Registrar tudo, gente. O que comprou, o investimento da semente, como que você foi para comprar do combustível, da semente do alface, da semente do adubo, o investimento do adubo, tudo isso você precisa registrar para que você não possa ter nenhum desperdício, né? Então, você precisa registrar para que você tenha um valor do produto lá no final. Quanto é que você vai vender o pé de alface para o cliente, né? Quanto é que você vai vender? Então, isso aí é muito importante, o controle de custos e despesas, né? Que também inclui na gestão financeira, né? Como a gente já falou aqui, gestão financeira é a estratégia de estabelecer, controlar e monitorar todos os recursos financeiros para atingir os seus objetivos e negócios, né? Então, pense bem, né? Tem uma observação aqui embaixo. Pense bem, toda empresa busca crescer e de forma direta, ganhar mais dinheiro, e o gerenciamento financeiro é o caminho para isso. Então, você precisa ter esse entendimento, que você precisa gerenciar o seu negócio. Mesmo que você esteja começando agora, você precisa gerenciar o seu negócio. É a mesma coisa, serve como exemplo, você que trabalha com revenda, né? A revenda, você pega um dinheiro, você vai investir ali na revenda. Aí, quanto que você investiu, né? Aí, você vai calcular o dinheiro que você investiu, o combustível que você gastou para ir comprar essa mercadoria, a energia, a água, tudo você precisa calcular. Então, para que você possa alcançar resultados positivos, você precisa ter uma gestão financeira definida, né? Então, a gente precisa ter isso, organizar o dinheiro, garantir pagamento das obrigações, gerar lucro e sustentar o crescimento do negócio. Porque se você não tiver uma gestão financeira estabilizada, você não vai saber quanto é que você está lucrando, não vai saber quanto é que você está investindo, né? Então, isso é muito importante para o negócio, tá bom? E gestão financeira é tudo isso que vocês falaram: planejamento, controle de custo, controle de caixa, investimento e, no final, análise de resultado, calcular o lucro, para que você não tenha
calcular o lucro, né, ou o prejuízo, e identificar onde você pode melhorar, caso tenha prejuízo, né? Então, isso é importante ter essa geração na questão financeira, para que você possa identificar, se tiver prejuízo, você vai saber onde é que está sendo o prejuízo, e aí você vai ter como melhorar, ou então criar alguma estratégia ou intervenção de melhoria para que você não possa ter prejuízos futuros, né? Além do que você já está tendo, né? Então, isso é muito importante, viu, pessoal? Para o negócio de vocês fluir, vocês precisam ter essa geração de renda. E trazendo para o pessoal da feira, lá na feira, a cada final de feira, a gente sempre pede o que vocês venderam. Então, isso é importante que vocês façam o registro daquilo que vocês estão vendendo, porque a gente tem uma planilha que a gente preenche de forma quinzenal, que é conforme cada feira que é realizado, a gente faz esse levantamento e coloca ali esses valores. Então, vocês precisam ter esse controle, essas anotações, a importância de você ter uma caderneta, a importância de vocês ter um rascunho para você estar anotando, e logo depois vocês colocarem no controle de vocês, né? Então, é muito importante você ter esse caderno de anotações, para que você possa estar fazendo todas essas anotações de despesas, de gasto, o que investiu, o que foi prejuízo, o que extraviou, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Pode passar, Luiz. Então, aqui nós temos a gestão financeira, né? Os pontos importantes, como a gente já falou, né? Ela começa pelo controle do caixa, né? Então, a gente precisa ter esse controle do caixa, como eu falei. A gente distribui uma ficha também de controle de vendas, né? Onde vocês anotam tudo que vocês venderam, né? Quando nessa feira eu não levei, porque as pessoas já tinham, né? Então, assim, na próxima feira a gente vai criar o hábito de estar levando para entregar para vocês, e aí vocês fazerem essas observações. Então... Só um minutinho, viu, Luta? Eu vou permitir bem que a moça vai entrar. Tá. Desculpa. Então, assim, a gente precisa fazer essa classificações dos custos, né? Custos de despesas e receitas, né? Os seus custos, despesas e receitas, vocês precisam classificar, colocar num papel. O que você foi de custo, o que foi de despesas, o que foi de receita, o que você pagou para ter, né? Então, isso é importante que vocês classifiquem, anotem, para vocês saberem. E planeje os pagamentos e recebimentos, né? Analise o capital de giro. Por exemplo, você investiu... Pediu para falar, Luiz? Não. Você investiu R$1.000, né? Em vários produtos. Então, você precisa administrar esse capital semente, né? Esse capital de giro, para que você possa fazer ele girar e você venha ter um resultado positivo de, como é que eu posso dizer, de 2 vezes mais aquele valor, né? Você investiu 1.000, então o seu resultado, para ser um resultado bom, você precisa ter 100% em cima desse valor. Então, você precisa lucrar R$1.000 em cima, né? Então, isso é importante que você faça essa análise, né? Não misturar as contas pessoais com a da empresa. Não misturar as contas pessoais com o do seu negócio. Entendeu? Se você tem aqui, você levou para a feira o exemplo da Elisete. Ovos, limão e mamão. E aí você vendeu, mas aí o lucro dali você vai tirar para investir numa outra conta que não está nada a ver. Um boleto do carro. Um exemplo, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é realizado essa análise e você precisa ter esse entendimento do que você está investindo, do que você está colocando, do que você está tirando, e das suas despesas pessoais, o que é negócio e o que é da sua empresa particular ou da sua vida pessoal particular, para que você não venha misturar as coisas. E aí, para que não vire aquele bolo, né?
E aí você tem esse entendimento que você vai precisar diferenciar, né? Porque aí, no caso, você vende hortaliças, mas vende o geladinho. Mas aí vende hortaliças e vende roupa. E aí só que mistura tudo e aí você não sabe se é da roupa, se é da hortaliças. E aí você precisa saber que dentro do seu negócio ali, o seu principal objetivo do seu negócio é hortaliças, então você precisa saber o que você investiu, o que você colocou para despesas, o que você pagou, o que você tirou, para você sair ali no final com o seu resultado do produto, né? Então, tenha uma reserva para emergências, né? Porque é muito importante você ter essa reserva, por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai precisar, o exemplo das hortaliças. No verão ou no inverno, tem uma fase que é bem mais difícil. E aí, nessa fase mais difícil, que não é a temporada, você precisa investir um pouco a mais para poder ter o produto, para não ficar sem um produto. E para isso você vai ter que ter uma reserva a mais, porque você vai gastar com mais semente, com mais adubo, com mais tempo para estar ali cuidando, zelando, entendeu? Então, e pode ser que aconteça alguma coisa. Veio uma chuva, levou tudo, né? Levou todos os pés de hortaliças, eu perdi tudo. E aí eu já tenho vários fornecedores que eu tenho que fazer minhas entregas e eu não posso cancelar as entregas, porque já é um contrato fechado. E aí você precisa estar com essa reserva ali guardadinha para que você venha investir com sementes, investir com adubo e colocar para produzir, para você poder dar conta das suas entregas, dos seus parceiros, certo? Acompanhe o desempenho financeiro da empresa. É muito importante. No mês de julho, eu lucrei R$200. Mês de agosto, eu só lucrei 50. Mês de setembro, eu já lucrei R$500. Então, você precisa fazer esse acompanhamento para saber aonde está errando que eu não lucrei em agosto, o tanto que eu lucrei em julho e setembro, né? Então, para mim ter esse resultado, eu preciso fazer um acompanhamento de desempenho financeiro, para que eu possa saber onde é que eu errei, onde é que eu posso melhorar, e aí eu continuar ali, ó, só subindo, porque eu não posso ficar oscilando, né? E aí é isso, gente. Pode passar, Luiz. Então, esses são os pontos importantes, tá bom? Esses são os pontos importantes da gestão financeira. Aí a gente vai falar aqui um pouco sobre custos e despesas, né? O que é custo? O custo é gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, ou seja, estão ligados diretamente à produção ou atividade fim de uma organização, como a compra de matéria-prima, contas de energia, água, entre outros, né? Por exemplo, uma indústria de alimentos, ela gasta dinheiro para comprar ingredientes para fabricar seus produtos. Esses ingredientes, eles são os custos para a produção do alimento. Então, nos custos, eu vou precisar, como eu dei o exemplo, né? Aqui, a indústria ela vai precisar comprar ingredientes para poder fabricar o produto. Então, ali ela está tendo um custo, né, para comprar aquele produto. Da mesma forma, vocês. Vocês vão ter que comprar, para produzir o alface, eu vou ter que precisar de comprar o quê? Para mim produzir alface, eu vou precisar comprar o quê, Zenilda? Betânia? Semente. Muito bem, vou precisar comprar semente, os adubos, entendeu? Então, tudo isso é custo para poder eu chegar no meu produto, né? E além Daí, disso, tudo isso eu vou precisar saber os valores. Eu vou precisar quanto eu gastei para comprar o adubo, a semente. Eu fui lá na loja comprar, eu gastei combustível para comprar, para ir lá. Então, tudo isso a gente vai precisar saber.
tá bom? Vocês vão precisar pontuar tudo isso para você saber o valor do seu produto no final. Pode passar, Luiz. As despesas, né? Podem ser consideradas gastos relacionados à manutenção do negócio, de modo geral. Eles não são tão fundamentais para o funcionamento de uma campanha, como os custos da mesma, né? Então, tem um exemplo aqui de despesas: manutenção de um equipamento, salário do setor administrativo, comissões de vendedor e etc. Então, tudo isso entra como despesa, né? Então, a gente precisa saber, por exemplo, a máquina de costura, para quem costura, ela quebrou, eu vou precisar fazer a manutenção dela, né? Eu vou precisar colocar um óleo, que ela vai precisar do óleo Singer, e eu vou precisar chamar o mecânico de máquina de costura para avaliar a minha máquina. Então, isso aí é um gasto, né? Então, é um gasto que vai entrar nas despesas. E aí a gente precisa saber diferenciar, especificar, né? Pode passar. E aí chega a parte do lucro, né? O lucro, ele é fundamental. Você precisa saber, né, direitinho. Para você saber do lucro, você precisa fazer todo esse acompanhamento que a gente já fez, que a gente já falou aqui. Então, basicamente, o lucro, ele é a diferença entre o faturamento obtido com as vendas de um produto ou serviços e os custos de execução do trabalho. A fórmula para calcular lucro é igual a receitas totais menos os custos e despesas. Então, por isso que a gente vai precisar classificar tudo aquilo que a gente já falou aqui. O gasto de energia, o gasto das sementes, do adubo, da mão de obra, quanto tempo você ficou lá plantando, costurando, colhendo os limões, né, Eliette? Então, assim, tudo isso você vai precisar calcular para que você possa chegar nessa fórmula aqui para calcular o que é o seu lucro, né? Elu, Pode falar. Dentro dessa, abrindo parênteses aqui, gente, dentro disso aí, a gente que trabalha produzindo o nosso próprio produto, tem algumas coisas que não tem um valor definido, né? Pré-definido. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês definirem um valor, uma média, para uma mão de obra que você faz. Por exemplo, quem trabalha com crochê, você vai tirar ali o valor que você gastou comprando um tubo de linha de crochê, o valor da agulha, você vai ter que descobrir ali uma fórmula para calcular o tempo que você gastou para poder produzir aquela peça. Quanto de linha, quantas gramas de linha que você gastou, para no final você chegar no valor da venda, porque é a partir da venda que você vai tirar o seu lucro. Então, uma dica para quem produz, né, o próprio produto é essa. É você definir um valor. Um tapete desse eu vou cobrar tanto, porque eu tirei tanto da minha mão de obra, tanto de quanto eu gastei de produto. Então, é importante vocês terem essa base de cálculo para a mão de obra de vocês, para não ficar assim, porque eu sei fazer, eu vou cobrar barato, né? Eu não vou cobrar porque eu estou fazendo. E isso não existe. Aí entra a questão, por exemplo, já que ela tocou sobre crochê e linha, né? Um tapete você vai vender a R$20. Aí você comprou a linha, comprou a agulha, aí tem o seu tempo. Para você fazer, você precisou da linha e da agulha. Para ter a linha e a agulha, você foi até a loja comprar. Então, você gastou combustível para ir lá. E aí, você gastou combustível, tem a linha, a agulha, e aí você também ficou horas e horas fazendo esse tapete. Ali você gastou a sua mão de obra, né? Seu tempo. E ali você vai calcular. E aí, muitas das vezes, você não calcula da forma certa, e aí vende um produto que muitas das vezes você não vai ter lucro. Muitas das vezes você vai ter prejuízo.
Então, por isso que é bom que vocês entendam, né? A Eliette, ela vende ovos. Mas para ela vender o ovo, ela precisa de várias coisas para até esse ovo chegar ali na barraca dela para ser vendido, né? Então, é muito importante, gente, que vocês observem a questão dessa aula de hoje, ela é muito importante, sobre gestão financeira, sobre as despesas, entendeu? Sobre você entender que você precisa ter um lucro, né? Porque o lucro, ele é o resultado positivo de uma atividade econômica, do seu negócio, né? Então, você precisa entender e saber se você realmente está tendo esse lucro, né? Então, é tudo aquilo que entra. Você vai anotar tudo que entra, tudo que sai, e aí no final você vai saber o que você tem ali de lucro. Tá bom? E aí, lucro é o que sobra depois de tudo, depois de ter pago todos os gastos, né? De ter separado tudo aquilo que do que foi despesa, do que foi conta, e aí ficou aquilo ali. Então, aquilo ali é o seu lucro. Mas para chegar naquele lucro ali, você precisa saber o valor do seu produto. Então, você acha que você, com linha, com agulha, com tempo, combustível e tudo, você gastou R$20. E aí, você vai vender o seu tapete por 25? O certo é vender por 40. Porque aí você vai ter um lucro de 100% em cima do que você investiu, né? Eliette, levantou a mão. Pode falar, Eliette. Eita, a internet aqui está oscilando. Retomando essa fala de vocês, né? Porque tudo está incluso aí na questão econômica do negócio, né? No gerenciamento da parte econômica. E essa é a parte, como a Zenilda falou aí, a parte mais difícil, e realmente é. Porque aí exige muitas contas, né? Somar, igual, dividir, do Brasil, elas não conseguem. Está cortando. Não estou conseguindo ouvir ela, não. Tá oscilando. Eu acho que se desligar a câmera ajuda. Ajuda bem. Desliga a tua câmera, Eliette. Eu acho que ela saiu. Não, ela está online. Oi, está ouvindo? Estamos ouvindo. Uhum. Assim, a maioria das empresas que iniciam hoje no Brasil, elas não conseguem se manter no mercado exatamente por isso aí, por essa questão financeira, que muitos não conseguem fazer essas contas, né? E coloca o capital de giro ali, eles acham, se empolgam no início e acham que, aí junta tudo, acha que aquilo ali como é que se diz? É deles, aí começa a gastar, aí mistura com o pessoal, aí ali já começa a investir em bens do sonho, que não, às vezes, né, nem dá, e já quer comprar um carro, já quer comprar uma outra coisa, e exatamente. termina se perdendo, e aí chega a falência, não chega nem a completar a idade adulta de empresa, e já fale. Isso aí, a gente fala assim, mas é para as outras empresas. Não, um negócio mesmo pessoal, assim, da gente, pequeno negócio. Exatamente. Dessa forma, porque a mesma fórmula que é para gerir uma grande economia é a mesma fórmula para gerir uma pequena economia. Muito bem. Isso mesmo, Eliette. Então, assim, e aí, pessoal, isso é muito importante a fala da Eliette, porque vocês estão começando agora, pequeno, mas vocês podem crescer de uma maneira, assim, muito grande. Mas, para isso, vocês precisam ter esse controle, esse planejamento. Anotar tudo, gente. Anotar. Desde o início. A importância de começar do pequeno, para você, é igual uma casa. Se o alicerce começar errado, vai chegar uma hora que ou a parede vai cair ou o teto não vai aguentar. Então, a importância de estar fazendo esse acompanhamento, esses apontamentos, mesmo que pareça difícil, mas eu comprei quanta semente, quanto foi depois que já deu o pezinho de alface, quantos alfaces eu vendi, quanto eu gastei, né, Lu, para começar no começo. Exatamente. Então, vocês precisam anotar tudo isso, porque aí no final vocês vão fazer essa fórmula. E aí, vocês anotando, para fazer essa fórmula vai ficar muito fácil.
E aí vocês vão saber se realmente vocês estão tendo lucro ou se está sendo prejuízo, onde é que vocês vão poder focar mais, entendeu? E aí é muito importante, gente, muito importante, muito importante. Não desanimar, gente, porque não a desanimar. elas virão. Então, permaneçam, constância, perseverança, e isso é em tudo que a gente for fazer. Todas as áreas da nossa vida, se a gente tiver a coragem, a persistência, dá certo, vai dar certo. E aí, e os gastos, eles vão ser necessários para manter o seu negócio funcionando, você vai precisar gastar, mas gastar dentro daquilo ali do seu negócio. Dentro do orçamento, né? Isso, dentro do orçamento. Com inteligência. Tá bom? E gestão. Isso. Então, aqui a gente vai ter a atividade, né? E aí a gente tem essa atividade de gestão financeira, e aí vocês vão me falar o que vocês aprenderam nessa aula, se vocês vão, para que vocês coloquem em prática, porque não adianta nada a gente mostrar aqui, falar para vocês, desenhar para vocês, e vocês não entenderem, não levar para a prática, né? Eu sei que cada um de vocês tem suas tarefas, suas atividades, mas aqui a gente vai descrever, né, a atividade da aula 7 é o quê? Descreva como você realiza a gestão financeira do seu negócio atualmente. Se você tem controle de caixa, se você tem... se você escreve as suas despesas, os custos, o que você compra para matéria-prima, para produção, o que você gasta com energia, com mão de obra. Então, você vai descrever tudo isso em uma folha, entendeu? E aí você vai estar encaminhando para a Loise e a gente vai estar avaliando essas atividades. Mas eu vou deixar aberto aqui, eu queria que vocês participassem e falassem um pouco do que vocês entenderam da aula de hoje, sobre gestão financeira. Foi algo novo? É algo que vocês já estão vivendo dentro do negócio de vocês? Tem muitos de vocês aqui que já estão no negócio, já tem um tempo, né? Mas estão pegando essa oportunidade para entrar na feira. Então, eu queria saber de vocês, se vocês já fazem isso ou não, ou vocês vão... Eu tenho um negócio, mas eu não faço isso, Luciana, então a partir de hoje eu vou começar a fazer. Eu queria que vocês falassem aí para nós, para que a gente pudesse estar contribuindo também com vocês. Quem vai ser a primeira? Antônia Vera está aí? Vamos falar com a Antônia Vera, ver o que ela achou da aula. Pode falar. Sobre a gestão aí, eu já faço, eu já anoto tudo, somo, desde a hora que vou comprar, o meu tempo que eu perdo preparando, e também a venda, o valor, qual for o lucro, tudo, eu anoto, vou somar, uso a calculadora, para mim ver qual foi o resultado final, o que eu ganhei, o que eu posso investir na próxima compra, né? Apesar que minhas vendas são poucas, né? Que eu vendo sandália, mas eu já faço isso, anoto até o dia que eu vendi. Certo, muito bom, muito importante. E aí, com essas anotações, a senhora vai chegar nessa fórmula, e a senhora, que a gente falou aqui na aula, e a senhora vai saber o seu lucro. A senhora vai saber se o seu produto está vendendo, se está tendo uma boa saída, esse produto. Se não tiver uma boa saída, você não vai repetir na próxima compra, não é isso? Verdade. E no mês que a gente vai ver que vendeu menos, é um puxão de orelha para a gente mesmo, porque no próximo a gente se empenha mais. Exatamente. Por quê? Porque você está investindo, você está investindo dinheiro, está investindo tempo, então você precisa de um retorno, né? E aí, para você ter esse retorno positivo, você vai precisar de todas essas anotações. Quanto você investiu, o que você pagou de despesa, os boletos, né? O combustível, energia, tudo isso. Se você anotar, você vai saber se você realmente está tendo lucro. Eu estou na aula, já sei. Não é isso? Sim, pois é, isso.
Desse jeito aí. E é muito bom, a gente aprende muito. Foi Então, muito gente, boa a aula, muito boa. que bom, fico feliz que vocês tenham gostado. Então, a atividade, vocês vão colocar em prática agora, tá bom? Vocês vão colocar em prática, dona Antônia, vai encaminhar para nós, já que a senhora já faz, então não vai ser difícil a senhora fazer essa atividade. Encaminhe para nós, tudinho, e aí a gente vai estar avaliando a atividade de vocês. Se tiver alguma alteração, se tiver alguma coisa que está fugindo do que a gente está falando aqui, a gente vai chamar vocês, a gente vai explicar na próxima aula também, dar uma pincelada, para que vocês possam fazer do jeito certo, tá bom? Helenilde, fala um pouquinho aí sobre a aula de hoje, o que você gostou, aprendeu, foi novidade, já é algo que você já sabia, já é algo que você já fazia também? A Lenilde está aí? Sim, é muito interessante essa aula, a gente precisa aprender. Para mim é novo, estou aprendendo agora, é um negócio novo, mas é muito bom aprender a fazer tudo correto. Eu costumo fazer o controle de despesas, mas não ao pé da letra, assim. Mas eu gostei muito, porque com essa experiência e essa aula, abriu, assim, uma aba, uma janela nova. Eu pretendo colocar em prática ao pé da letra. Que bom, muito bom, parabéns. E encaminhe a atividade para nós, tá bom? Tá bom. E fico feliz que vocês tenham gostado da aula, que esclareceu, né, a mente de vocês em alguns pontos do negócio de vocês, que isso é o mais importante, que vocês entendam, que vocês possam ter esse caminho, né, para que vocês possam cada vez mais crescer com o negócio de vocês, quanto feira e quanto negócio mesmo, porque vocês vão estar vendendo na feira, mas além da feira vocês vão vender também nas suas casas. Os clientes vão lhe procurar, né, fora da feira. E aí é muito importante tudo isso que foi falado sobre gestão financeira nessa aula, tá bom? Mais alguém quer compartilhar sobre a aula, sobre o que aprendeu? Todos tranquilos? Betânia, tá aí ainda? Sim, estou. Tá quietinha. Estou. Ótimo. E aí, sobre a aula de hoje, você aprendeu, gostou? Vai colocar em prática? Sim, gostei. Até que a gente já põe mesmo em prática, né? Assim, quanto a essa questão de anotar o que sai, o quanto a gente gasta quando a gente vai tá comprando as coisas que a gente precisa comprar, né? De adubo para ser colocado, onde procurar o melhor preço, porque a gente sabe que essa questão de adubo é um pouco caro. Tá ouvindo? Sim, sim. E aí, colocando... Sim. E também da questão, a questão das entregas, né? Porque, por exemplo, assim, nós tem alguns lugares que a gente faz uma entrega em maior quantidade, tipo aí no Pequiá, no Vale do Açaí, né? Tem um outro rapaz que compra na nossa mão aqui também, que ele revende, e a gente vai fazer a entrega para ele. Então, todos esses gastos que a gente vai colocando, a gente vai colocando também quanto nós gastamos de gasolina esse mês para estar indo fazer a entrega lá no Pequiá, no Vale do Açaí, ou nas casas mesmo das pessoas, né? E o que a gente gastou e o que foi o saldo, qual foi o lucro que a gente teve. Isso, muito importante, Betânia, até porque muitas das vezes vocês fazem essa entrega e aí, por ser rapidinho, de moto, não gasta tanto, aí vocês não querem calcular. E aí, muitas das vezes, nem termina que nem coloca, né? Prejuízo, né? Fica no prejuízo. Isso, e termina que vai ficando para o prejuízo. Mas, assim, muito importante, gente, faz as anotações, o que entra, o que investiu, o que sai. Se quiserem revisar essa aula de gestão financeira, é muito importante também, você que ficou com alguma dúvida.
Mas se quiserem tirar alguma dúvida com a gente durante a semana no nosso PV, no grupo ali, nos chamar, a gente está aqui para ajudar vocês, para contribuir com vocês, tá bom? O nosso desejo é que vocês cresçam com o negócio de vocês e a gente está aqui para somar, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Façam a atividade da aula 7, nos encaminhem. E na próxima quarta-feira nós vamos estar aqui novamente juntos com vocês, tá bom? Não atrase com as atividades, porque tudo isso está sendo avaliado, tá? Então, é muito importante o envio, né, Luíse? Para que a gente possa finalizar esse processo aí de vocês. Sim, sim. A Fabi, ela vai ter um recado rapidinho para vocês, tá bom? E já já a gente finaliza com a nossa foto oficial. Quem puder abrir a câmera aí, a gente agradece para a gente tirar a nossa foto, tá bom? Fabi, pode falar. Pessoal, vocês receberam uma mensagem, eu acredito que a maioria, eu fui pela sequência do artesanato no PV sobre o curso em fibra de bananeira. Então, eu enviei um convite, um comunicado, coloquei no grupo e enviei no PV também. Nós queremos finalizar essas fichas até para enviar para o Senar na segunda-feira. Então, quem estiver interessado em fazer esse curso, me responda lá no privado, com a foto do documento, né, que eu preciso de algumas anotações, preciso fazer as anotações na ficha e depois a gente vai levar para vocês assinarem. Se vocês preferirem também, eu posso enviar a ficha e vocês preencham aí, mas eu mesmo estou fazendo o preenchimento aqui para auxiliar vocês, não precisar vocês preencherem tudo. Mas falem comigo, me respondam lá, mesmo se vocês não tiverem interesse, gostaria que vocês dessem uma resposta, mas seria muito legal que, principalmente, o artesanato participasse. Mas, se for também da agricultura, pode, né, Lu? Se tiver ainda vaga, prioridade é artesanato, mas vocês podem estar fazendo também. São só 12 vagas, então a gente quer finalizar isso até segunda-feira de manhã para enviar isso antes do meio-dia, tá bom? Certo. Eu quero só fazer uma pergunta sobre esse curso. Pergunte. De quais dias e horários? A gente só Então, vai definir depois que se inscreverem todo mundo. Que a gente vai saber a o única horário. informação que a gente tem é que vai ser dia de semana, de segunda a quinta-feira, não tem dia certo, e o horário é horário comercial, pode ser pela manhã ou pela tarde, não vai ser à noite. Não dá para mim. Essa foi a informação que a Lídia me passou, Sim. que era para adiantá-lo. Só Certinho. que a gente vai tentar, né, conversar algumas mudanças de horário com o professor, só que tudo isso a gente só vai conseguir depois das fichas Preenchidas. Certinho, pessoal. Abrem sua câmera, vamos tirar a nossa foto oficial, Luíse. Quem vai tirar aí? A Fabi ou a Luíse? Posso tirar? Nós duas. Tira, Fabi, porque o meu tá... Tá. travando no computador. Todo mundo pronto aí? Já. Foi. Pronto, gente. Deixa eu ver Muito se boa ficou. noite. Muito obrigado pela participação de vocês. A aula é assim, participação total. E vamos que vamos. A feira é nossa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Até mais. Deus. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Seu José bonitinho, assistindo a aula.